Pai, Mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto de meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão, Pai, Mãe, vida. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos dê a sabedoria para que possamos compreender com profundidade tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. Muito bem. Vamos dar boa noite para o Vladimir que chegou, Ana Lúcia e Rose. Sejam Boa bem-vindos. noite, pessoal. Boa Boa noite a noite a todos. todos. Boa noite. Boa noite. Oi, Rose. Oi, tudo bom, de Fátima? Tudo bom? Boa Oi, noite. Tudo. Vladimir. Boa Oi, noite. Tudo bem, de fato? Muito bem. tudo bem? Boa Estamos noite, na pessoal. página 59. O Sérgio vai fazer a leitura para a gente. A gente está no último parágrafo. Percebi que o Pai Consciência Criativa. Bem, vamos dar início à leitura. Percebi que o Pai Consciência Criativa irradiaria toda a sua natureza através da minha consciência para entrar na consciência daqueles que me pedissem a cura e, sinceramente, acreditassem que poderiam recebê-la. Também sabia que se não tivessem a fé e a esperança de cura, esse tipo de consciência negativa não permitiria o fluxo da natureza da consciência do Pai, e a cura não aconteceria. Posso fazer uma observação aqui? Ele fala, também sabia que se não tivessem fé e esperança de cura, não dependia do Cristo, não dependia do Pai. Não era que, se o Pai não mandar energia para mim, as pessoas não vão se curar. Não. Cristo estava fazendo a parte dele, o Pai estava fazendo a parte dele. Cabia a parte de cada um. Se as pessoas não tivessem fé e esperança de cura, esse tipo de consciência negativa não permitiria o fluxo da natureza da consciência do Pai. A pessoa tem que permitir que isso aconteça, né? Vladimir, quer falar? Sim, a pessoa tem que permitir, mas a cura vinha do alto, né? Jesus era o canal que transmitia a cura. Se a pessoa não quisesse ser curada ou não acreditasse que seria, não tivesse a fé, ela não iria receber aquela cura. Mas ela sempre vinha do Pai, né? E é importante isso, né? Porque ele mesmo diz na carta que quando ele vem trazer o ensinamento dele, que a gente abra a consciência e permita que ele entre na nossa consciência, para ele poder firmar o ensino que ele está trazendo. Porque é necessário essa permissão. Ele não pode invadir a sua consciência e colocar coisas na sua. Tem que ser permitido que você entre. Por isso que só a gente, só você pode permitir que alguém faça alguma coisa com a sua consciência. Só você, né? Se você, sei lá, alguém quiser invadir sua consciência, algum
Se você não permitir, não entra. E aí é o seu sacrossanto, não é? Para Exato. Jesus vir e gravar os ensinamentos para nós, se você quiser, abra a sua consciência e permita que ele entre na sua consciência. É isso. Oi, Rodrigues. Última noite. Oi, Rodrigues, Rodrigues. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigues. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Oh, como a gente está lhe ouvindo. Boa noite, Aumente seus Rodrigo. pensamentos. Qual o parágrafo aí que nós estamos? Página 60. começo da página 60, primeiro parágrafo. É. Eu queria, só porque eu fico um pouco confusa com essa, que assim, o Pai está dentro de nós, né? Então, essa consciência que a gente tem que deixar entrar, na verdade, é deixar agir, né? Já está ali, né? A gente, muitas vezes, com o nosso pensamento, bloqueia as mensagens que a gente pode estar recebendo, o fluxo energético bom, né? É. E a mesma coisa seria a cura, né? Não é uma coisa que vem de fora de nós, é uma coisa que vem de dentro, né? Então, lembra É de um isso? exemplo que eu dei uma vez para Isabel, inclusive? Sua filha está aí na sua casa. Você faz comida para ela, você põe roupa limpa para ela, você cria todo o ambiente bom para ela. Mas ela não quer tomar banho, ela não quer comer a comida que você fez, prefere comer um hambúrguer desses já pronto, não aceita um conselho seu. Você tenta, né? Olha, filha, vai chover, leva o guarda-chuva, tá frio, leva a malha. E ela fala, não, mãe, não enche o saco, não quero nada disso. O que você pode fazer? Nada. Nem Cristo, nem o Pai. E assim, ela está dentro da sua casa, você está dentro dela, né? Entre aspas, todo esse bom ambiente está dentro dela. Mas ela não quer, ela se recusa. Ela tem tudo do bom e do melhor, mas diz não. Nossa personalidade é a mesma coisa. A gente pode, como personalidade, ouvir o ego ou ouvir a nossa alma. Quando a gente ouve o ego cresce e a personalidade também se engrandece. Quando a gente ouve a alma, o ego vai ficando no tamanho dele, no lugar dele, né? Vai fazer o que ele tem que fazer como instrumento, como ferramenta. E não como dono, não como patrão. E a sua filha chega em casa, às vezes, como dona da casa, né? Vai lá e muda o canal de televisão, ou liga o rádio lá da altura que ela quer, na música que ela gosta, não respeita o ambiente, porque é jovem, não está nem aí, a gente já passou por isso, né? Mas é só uma analogia de que o ser Uhum. humano, ele é capaz de abrir um guarda-sol e não tomar sol. Basicamente isso. Oi, Margarete. Oi, Luci. Obrigada, Beto. Oi. Bem-vindas. E lembra que ele diz que a única coisa que pode atrapalhar Oi, o boa noite, trabalho, o pessoal. serviço do pai, é o pensamento do homem, né? Então, Esse aqui se bloqueia, né? Tá mais na Uhum. frente. Essa palavra aí tá mais na frente aí, parágrafo. Uhum. É, Obrigada. eu queria dizer uma coisa sobre isso. Essa é a coisa mais, eu acho que é a coisa mais fácil e ao mesmo tempo mais complexa de se entender na consciência universal. Vamos lá. Se tudo, no terceiro parágrafo aí, tive consciência de que todas as substâncias no universo originavam-se na consciência universal. Tá falando que tudo, todas as substâncias, né? Então vamos lá. É, a consciência explodiu lá no Big Bang e ele criou, e a partir dali surgiram Impulso? dois impulsos, né? Pai e mãe. Eletricidade, a força, e magnetismo, a mãe. A pergunta é: o pai e a mãe são substâncias da consciência? Sim, né? Correto? Sim. É. Sim. Esses dois impulsos criam as individualidades, os indivíduos, as coisas individuais, a partir dele, né? Certo? Sim. Aí eu pergunto: eu fui extraído dele. Quem foi? Eu fui extraído dele. Eu, o indivíduo, fui extraído dele.
quem me moldou, né, foi a mãe. O pai joga a força e a mãe pega as partículas, né, elétrica, elétricas e ela molda para o indivíduo se manifestar fisicamente, né, visivelmente. Então, eu sou o quê? Ora, saiu da consciência, se tornou dois impulsos, que é também consciência. Esses dois impulsos fazem um indivíduo que também é consciência, não é? E Sim, tudo que eu expresso e que eu vejo, que eu manifesto, que eu digo, que eu penso e que eu construo, também é consciência. Então, perceba que o pensamento ele é linear e ele não, a energia da consciência ela não se desfaz, ela se não se separa. A questão é só a manifestação dessa energia na parte visível, na parte material. Então, eu entendo que essa é a parte mais fácil de se entender. Nós somos a consciência. Sim, tudo é consciência. Mas a gente não consegue entender a grandeza, a profundidade desse todo, né? E aí, por conta, né, da limitação da mente humana, porque tudo está na mente humana. Ele diz no parágrafo seguinte: nada exceto a mente humana pode se impedir que fizesse o seu trabalho. Então, o trabalho, quando ele diz que impede o trabalho, é só a manifestação. Lembre-se que a vida está fluindo. O passarinho está fluindo lá. Ele não pode impedir a consciência disso, porque ele não tem a mente humana. A árvore não impede porque ela não tem a mente humana. O animal não impede porque não tem a mente humana. A pedra, né, os minerais, não podem impedir porque não tem a consciência humana. Só quem pode impedir essa manifestação e o fluxo é a mente humana, porque ela tem a característica de pensamento e emoção, que é pai e mãe, né? São os impulsos, né, ligados São a as ferramentas da criação, né? ferramentas da criação, exatamente. Por isso que a mente humana pode interferir nisso, mas o desejo do pai é fluir. Por isso que Cristo disse: eu não pensava em nada, eu não dizia nada. Porque se eu dissesse, era o ser humano, a mente humana que estava manifestando, ou estaria interferindo. Então eu deixava o pai fluir, consciência fluir. Por isso também é que Jesus recomenda o silêncio da mente na meditação, porque senão você vai influenciar com o seu pensamento e a sua emoção o que há de vir, o que você quer criar, né? De repente você cria uma ilusão ou uma coisa ilusória com a sua mente, quando na realidade você está achando que vem lá do alto, uma coisa. Por isso que é necessário o silêncio mesmo, que é para o pai intervir e não ter nenhum pensamento humano, para o pai executar e não ter nenhum pensamento humano intervindo nessa criação. Esse equilíbrio que eu acho que é o ápice da coisa, né? É o equilíbrio, esse equilíbrio de você conseguir achar esse equilíbrio. Nós estamos aqui manifestando a consciência universal de várias formas, né? Lembrando que nós somos o esboço dele, né? Que Sim. a gente viu na reunião passada, né? E porque a gente é extraído dele, a gente tem a nossa mente também um poder criativo. Oi, Celina. Continuamos? Celina, a gente está na página 60, primeiro parágrafo ali. Continuamos. Vamos? Também percebi que o trabalho de cura feito pelo Pai Consciência Criativa era realmente o amor manifestado de forma visível na Terra. Também compreendi que todo o trabalho realizado pelo Pai Consciência Criativa no mundo visível era o amor manifestado, e agradeci por isso. Tive consciência de que todas as substâncias do universo originavam-se na consciência universal, e agradeci por isso.
Compreendi que o Pai, consciência criativa, era o trabalhador e que ele era eterno e infinito, e nada, exceto a mente humana, poderia impedir que fizesse o seu trabalho. Portanto, livrei a minha mente de todos os sentimentos e pensamentos humanos e soube que eu era um canal perfeito do Pai amoroso e que a sua vontade perfeita seria cumprida na pessoa que precisasse de cura. Só fazer um lembrete aqui que o ser humano, né, ele, de todas as espécies aqui do planeta Terra, quando Cristo fala que exceto a mente humana, nós temos hoje o poder das armas, né? As armas nucleares, o pessoal fala que a gente pode explodir a Terra 80 vezes com a quantidade de ogivas atômicas que a gente tem. Se a gente explodir a Terra, a gente vai provocar um desarranjo no universo. Imagina, a gente é a terceira pedra, né? Se a gente explodir a Terra, o que acontece com a segunda e com a quarta? Porque a gente está num equilíbrio, né? Ele fala, o Sol e a Lua estão nos seus lugares, tudo está no seu lugar. Não está girando aleatoriamente como átomos batendo um no outro aí, sem mais sem menos. Não. Está tudo girando numa órbita pré-determinada. O caminho, né? Há quantos milhões de anos o universo vem se expandindo e o planeta Terra vai junto com todos os outros, né? Nosso sistema galáctico. Mas se a gente, por um acaso, resolve fazer aí uma dessas guerras nucleares que o pessoal pensa em fazer, destruir o planeta, a gente não vai destruir só o planeta Terra. A gente vai mexer com, no mínimo, o nosso sistema solar. Então você imagina, o poder que o homem tem não é só o poder da bomba, mas o poder de chegar lá e fazer isso, né? É uma coisa grandiosa, destrutiva, né? Tem gente que fala que os extraterrestres não vão permitir que isso aconteça, porque a gente pode até se matar, a gente pode, sei lá, lançar um gás aí e toda a humanidade morrer. Não vai fazer provavelmente diferença para o planeta Terra. Mas explodir o planeta Terra vai fazer uma diferença galáctica. Vai mexer com todo o universo. E isso eles não vão permitir. E eu espero que não mesmo. Mas eu não acho que eu não acredito que seja extraterrestre. A consciência divina não vai deixar isso acontecer. Espero que alguém não deixe. Não é extraterrestre, não. Espero. Eu entendo que mesmo que isso acontecesse, Roberto, a consciência continuaria de outra forma, né? Enfim, é difícil a gente especular sobre isso porque está muito além do nosso entendimento, né? Mas levando em conta o projeto que já existe, né? Acho que ele faria de novo em outro lugar, em outra forma. Não Podia sei. acabar com a Terra, não com o universo, Eu né? penso, eu penso que o prejuízo era só para o planeta Terra mesmo. Também acho. Né? Eu não acredito que é só para o planeta Terra, não. Planeta Terra que Que interferir a em todo. partir da hora que você... É ponto de Então, mas vista. aí já está especulando demais, né? Não, é assim, se cair um meteoro, né, como o pessoal fala, aí os cientistas acreditam que os dinossauros foram extintos por um meteoro, né? Se cair um meteoro, talvez todo o planeta Terra sofra, né, uma agressão, mas é num ponto. É como se a gente morresse de câncer. O câncer está ali, depois se transforma numa metástase e o corpo todo vai à falência. Mas não vai explodir o corpo. Mas o que eu estou falando é uma explosão nuclear que o homem tem essa capacidade de explodir a Terra 80 vezes. Eu acho que se isso acontecesse, isso mexeria com todo o sistema, no mínimo a Via Láctea
sofreria sim, essa destruição do planeta. E iria voar coisa para tudo quanto é lugar e seria um caos por algum sim. tempo, não é? Também acredito nisso, porque, para começar, todos nós estamos conectados, interligados. O sofrimento, o medo e ponto de ruptura dos nossos corpos é uma coisa que ia se estender para além dessa galáxia, porque todos estamos conectados. Então, isso seria sentido por todas as criaturas e seres e nos mais diferentes reinos e planetas e galáxias mesmo. Então, não é algo simples, não é uma coisa. Se fosse assim, eu não teria não faria muita questão de estar, mas é algo que há uma repercussão profunda em todo o universo. Estamos todos conectados. O que nós fazemos para qualquer ser, há uma repercussão em ondas para tudo, porque estamos todos conectados. É óbvio que vai ficar muito intenso, mais intenso no ponto de origem, mas tudo aquilo que a gente faz é repercutido pelo universo todo. Então, almas que estão aqui, que são de outros planetas, se elas não forem dignas, fizerem coisas ruins, ela está enviando, ela está conectada com o planeta de origem dela, então ela está emanando coisas ruins. A gente tem que, pelo menos é assim que eu entendo o processo nesse momento. Eu entendo o seguinte, ó, a gente não pode esquecer daquela parte que no começo, na introdução, que ele diz que, em vista das pessoas se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, Cristo, possa alcançar todos aqueles que querem escutar. Nós estamos aqui escutando. Talvez a gente seja a força que o universo precisa para que não aconteça uma desgraça total. Eu quero lembrar a todos que se exterminou a Terra, acabou a Terra. A consciência divina continua. Né? Eu posso, a minha alma, ou se vamos supor que a bomba atômica destrua a minha alma, vamos supor, né? Porque uma pessoa, tem pessoas que acreditam que a energia atômica é capaz de destruir a alma da pessoa. Por isso que o pai não deixaria acontecer uma catástrofe atômica. Mas, tirando isso fora, a consciência divina continua. A gente morreu aqui na Terra. Foi embora, tudo foi, voltou, não deu para ser, não foi, todo mundo voltou para a consciência divina. Vai criar um outro planeta, vai voltar para a Terra, vai reencarnar, vai recomeçar, vai começar com uma raça mais adiantada, sei lá o quê. Eu acho que a gente não tem nem que ficar pensando nisso, não fomentar um pensamento desse. Vamos pensar o que Jesus traz para a gente aqui, né? O mundo de alegria, o reino dos céus aqui na Terra. Firmar esse pensamento. É para isso que a gente está aqui, para Ponto. conhecer e para poder implantar o reino dos céus aqui na Terra. Eu É só ponto. trouxe esse assunto por conta de o poder que o homem tem, né? Nenhum animal faz isso. Nenhum animal tem essa intenção de destruir um outro país ou, né? Sei lá, vamos imaginar que as zebras queriam acabar com os leões, para que nenhum leão mais comesse zebra. Ninguém pensa isso. Ninguém age com esse instinto. Só o Então, homem. mas A eu, extinção, mas a eu vou, extinção é produto do homem. então, mas eu não quero que o mundo extinga. Eu não quero que você, Roberto, morra. Eu não quero que o Rodrigues morra, que sofra, que a Valéria, que a De Fátima, que qualquer um aqui morra. É isso que eu tenho que pensar. É nisso que eu tenho que firmar meu pensamento. Né? Eu não vou ficar preocupado se vai estourar uma bomba atômica. Se estourou uma bomba atômica e destruiu a Terra, o que eu pude fazer? Vamos juntos para o céu. Vamos junto, eu vou rezar para ninguém sofrer, tanto quanto eu iria sofrer, sofrimento. É isso. Vamos Bola para consolar os frente. inconsolados. É, Aonde que Para entraria não é um daí bom mais tem, casamento.
A maior bomba está na mente. É. Sim. Sim. É a maior bomba. Fala. Basta, Tem uma. Oi? não é? Se falar nisso, basta. E assim, mata diversos seres, né? Diversos, não é só o homem. Mata a flora, Sim. mata os peixes, mata diversos seres. Mas a maior bomba está nas nossas mentes. Por isso que a gente tem que acalmar a mente, limpar a mente, para não ficar com essa bomba na mente da gente, para isso também influir no planeta. Porque se essa bomba fica na mente da gente, a gente não está ligado com todos, Sim. Vai acabar então vai acontecendo. em todos. Mordendo. Eu sou novata, viu? Estou dizendo assim que sou novata. Eu sou aluna novata, mas é o que é que eu estou entendendo. Só dizer uma coisa aqui, Rose, ó. Você vai falar, né? É, tem um trecho da carta que diz assim, que o microcosmo é o equivalente ao macrocosmo, né? Desse ponto de vista, né? Se o microcosmo é igual, é a representação do macro, nós morremos, né? Nós falecemos, nós tombamos e nós voltamos. Começa tudo de novo, né? No ciclo A. Então, penso assim, mas isso é um assunto realmente especulativo e a ponto de vista de interpretações, né? Mas é Esse é bom o que a gente. princípio da relatividade. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo. Exato. Fala, É o Rose, o que você segundo quer falar? princípio hermético. Não, eu só fiquei pensando, eu não sei onde que é, porque não consigo ainda localizar textos aqui do livro, Tem mas tem uma parte que ele diz que não há uma folha que caia sem que o pai, sem que a consciência tenha conhecimento ou permita algo assim. Nas cartas eu não. Ainda que a gente tenha É Bíblia. livre-arbítrio e tal, mas existe uma ordem Tem, ali que tem que tem ser um ditado seguida, que né? diz isso, né, Rose? Mas é assim. Por quê? A gente entende, aprendeu em Cartas de Cristo, que o Pai é esse espaço, esse aparente vazio que tudo que há. Se uma folha se desprende de uma árvore, o pai percebeu, está vendo? Ele está vendo cair, está sentindo cair uma folha de árvore, né? Então, nada acontece no universo sem que o pai perceba, porque ele está interpenetrando cada corpo que está nesse universo, né? Então, o que acontecer, ele percebe. Não que ele dê a ordem ou que ele permita que caia, não é isso, mas Tá. ele sabe que caiu. Uhum. Essa, Tá. essa, essa, essa premissa aí, Rose, é da energia, tá? É Hum, energia. Tudo é energia, ou seja, a consciência é uma energia e tudo que flui dela é a consciência em forma de energia. E essa energia é a consciência. A consciência é energia. Então, né, não é que ele está ali monitorando como, sim, né, a sim. religião, é o Deus que está olhando Uhum. para Está olhando, né? Opa, Não, uma assim, folha. essa parte eu entendi, sim. Uhum. é o básico do básico do básico, né? É energia, Uhum. a consciência. E aí confirma a impermanência, né? Que tudo tem um tempo. Sim, Isso aí que você falou confirma a impermanência dos seres. Não importa de se é tudo, né? árvore, se é humano, se é animal, tem uma Consciência impermanência, tem universal. um tempo. A consciência universal, não, né? Não, a consciência, tudo bem, é a consciência. Tá bom. Agora que Ela é permanente. ele é permanente, ele não porque ele é quem autoriza, tudo bem. Mas eu digo assim, fica provado para a gente que nós temos uma impermanência. A gente vai voltar para a consciência, tudo bem. Mas aqui, o tempo da gente, a gente não sabe, nem quando veio, nem quando vai. A certeza é que vai. É o que Se eu estou veio, vai. entendendo, não é? A certeza que a gente tem, que a gente está vivo aqui, né? É que a Ó, gente vai. Mesmo é uma planta, seca a folhinha, cai, foi o tempo de vida dela. na E quem vai página dizer 40, que ela tinha mais tempo do que aquilo? Só o pai, só a Também, consciência. Se é assim é porque é a consciência. Se e, é tam, assim é porque é a consciência. e também não existe esse ser que deixa, tipo assim, faz com que as coisas aconteçam. Tipo, a coisa aconteceu
porque ele quis. Não existe isso. Não. Na verdade, tudo é Porque É. frequência, Tudo ação, é energia, né? tudo é Como o causa. Rodrigues falou, é a consciência. Não existe é esse porque Deus. pela Hum. consciência tudo é bom, tudo é belo, tudo é maravilhoso. Pela consciência, olha o meu dedo para cima. Tudo é belo, é maravilhoso. Agora, a nossa consciência trabalhando para a consciência é que tem essas interrogações, essas dúvidas, porque nós estamos evoluindo. Quando ele entra no deserto, lá na página 40 e 39 e diante, né? O que entrou não, é. O que eu senti quando estive no deserto. Ele começa a contar, né? Hum. As percepções que ele teve, né? Aí ele diz, eu percebi que nada era sólido, realmente sólido, né? Ele diz, toda forma exterior é uma expressão da consciência interna. Compreendi que a vida e a consciência era a mesma coisa e vai falando, né? Na página 42, ele diz o seguinte, a inteligência do trabalho realizado que atraía a minha atenção. Compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo. Ele vai falando. Aí ele diz assim, todo trabalho que é constante, ele não para, né? Estava sob a direção do poder criativo divino, porque tudo é extraído dele. Então ele tem essa responsabilidade, né? No qual estavam os planos e desígnios da criação. Então, assim, ele tem plano, ele tem desígnio, ele tem propósito, ele tem projeto, ele tem tudo. E aí ele diz assim: estes planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência e poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. E aí ele frisa o seguinte: a palavra ela se manifesta no mundo visível e permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesma. Então é até difícil de explicar isso, né? É como um fluxo, é um fluxo, na verdade. Como não? Ele é um fluxo. Ele determina, ele pensa, ele cria a partir disso e acontece. Ninguém mais intervém nisso, a não ser a mente humana, né? No princípio era o verbo. Isso. Formas de consciência e estão fluindo o tempo todo, né? Se a gente Na fizer analogia, na carta 5 ele fala que nada no universo, não há nada no universo que não seja consciência. Tá. Às vezes, quando a gente lê a palavra consciência, a gente correlaciona com o ser humano, com a consciência humana. A gente não pode esquecer que consciência nada mais é do que energia. Não tem nada a ver com o ser humano, com a mente humana, com o pensamento humano. Que tipo de consciência? A luz é uma consciência, o som é uma consciência, a música é uma consciência, porque tudo isso é energia. Então, são variações de consciência do universo. E toda consciência, e todo o universo é uma consciência. O nosso corpo inteiro é uma consciência. E a gente Jesus, acaba confundindo essa palavra consciência quando ele coloca a palavra consciência em negrito, padrão da consciência. Qual é essa consciência que ele está falando? É a nossa consciência? É a consciência divina ou é a consciência do universo em que tudo é consciência? Tudo é manifestado em amor. O amor é uma consciência, o perdão é uma energia de consciência. Então a gente tem que, quando a gente começa a querer esmiuçar muito, a gente fica muito humano na nossa interpretação. Então a gente tem que levar para o universo, levar para a nossa consciência universal, para a nossa consciência divina e buscar isso. Se a gente ficar muito intelectualizando as coisas, a gente fica muito humana nesses conceitos. E a gente limita a consciência. o que que Jesus define como consciência nas cartas de Cristo? Está lá na carta 5, na página 184. A gente procura, a gente floreia demais essa palavra consciência. É simples. Ele diz assim, ó, tudo
espiritual, invisível, visível, imaginado, é consciência, conhecimento. A natureza primária e abrangente da consciência é o conhecimento. Não é possível ter consciência sem possuir conhecimento. Tudo o que você vê, toca, ouve, sente, sabe, é consciência, conhecimento tornada visível ou sensível, né? Então, o que que é? A gente já, às vezes, usa esse exemplo aqui, né? Ah, é, eu vou rapidinho fazer uma parábola aqui. Tá lá o cara andando no meio da selva junto com os índios, e daí ele sente sede e fala, pô, tô com sede. Aí o índio fala pro cara que está com ele, vem cá, pega uma folha, e assim, né, dobra a folha, pega numa fonte d'água e dá água pro cara, o cara bebe. Pô, vocês não têm copo aqui? O índio fala, copo? O que é copo? Aí o cara pega na mochila dele lá aqueles copos, tem um copo, e fala, isso aqui é copo. O índio não tinha consciência do que era copo. Agora ele tem consciência do que é copo. Um objeto que é utilizado para carregar água e beber água. Eu tenho agora, o índio tem consciência do que é copo. É isso, consciência é conhecimento. Eu não tenho consciência do que eu não conheço, do que eu nunca vi, do que eu nem ouvi falar. A partir do momento que eu ouço falar, eu começo a tomar consciência. A partir do momento que eu vejo, pego, sinto, eu tenho a consciência do que é. Por isso que ele diz, a consciência é expressa na palavra e com ela permanece. A palavra copo, nós temos todos consciência do que é, né? Então, é mais simples do que a gente busca, né? É mais simples. É ter consciência, ter conhecimento do que é. A gente tem que ir ampliando o nosso conhecimento, do mesmo jeito que ele fala, que é impossível para um indivíduo ter o conhecimento do todo. Não dá. Ela pode ser o mais genial possível, ele não tem. Quando você tem acesso à consciência divina, aí você tem acesso a todo conhecimento, a toda consciência, porque a consciência divina tem todo o conhecimento, né? Então, ela vai lá, se acessa a consciência divina, ela te traz a consciência daquilo que você está buscando. Então, mas a gente é simples. Consciência é o que a gente conhece, o que a gente sabe, o que a gente percebe. E às vezes a gente percebe e sabe de coisas que a gente não tinha consciência que tinha consciência, né? A gente sabia por definição prévia de que, sei lá, de alguma coisa e tomou. Quando alguém vem trazer para você uma informação, você fala, mas isso eu já sabia que era isso. Ah, que legal. Eu já tinha consciência disso, né? Como no caso do copo. O índio pode não saber o nome copo, a palavra copo, Isso, né? Como a isso, gente não sabe copo em chinês ou em árabe. isso. Mas ele já Mas tinha quando alguém feito te um copo com a apresenta, folha. é, Mas ele já tinha feito um copo com a folha. E É por isso como que ele, é por isso que é ele como fala ele, que ele. é Pode como ele falar. trouxe a nós a consciência de que existe outras dimensões e que existe uma vida além desta vida, né? Que então ele aqui nesse livro ele deixou a gente consciente disso e que o que a gente aprende nessa vida vai levando para outra vida, para outro aprendizado, quando ele fala das cores, né? Aí tomamos consciência disso. uhum, isso. Eu lembro de quatro consciências na carta, né? A consciência humana, a consciência crística, a consciência criativa e a consciência universal, né? Lembrando que tudo é consciência universal, né? Só para identificar, né, que às vezes pode ser que alguém realmente se confunda, né? Mas quando eu falo de consciência que é tudo, né, o todo, eu sempre falo da consciência universal. Que abaixo dela é a consciência divina, né? Depois do Big É, Bang, tá. consciência divina, Vou criar uma individualizada. hierarquia, né? Universal, divina, desculpa, universal, criativa, divina e humana. Eu acho que não tem essa hierarquia, né? Não, é só para. Não, 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 não. O Roberto falou abaixo da consciência universal. Porque a consciência divina é da consciência universal, né? Mas Lembra do agora Big está se Bang? manifestando, né? Ela foi extraída da consciência universal e está na consciência universal, né? Ela não tirou, não está fora da consciência universal, né? Não.
É que a consciência universal tem aquela ideia de estar em equilíbrio, né? Silêncio e equilíbrio permanente. E a consciência divina, ela está manifestada, manifestando, né? Se a Mas tá dentro, né? Não tem nada fora e além. Se a gente for pensar em outras coisas importantes que tomamos consciência com as cartas, é o ego e como ele age, Uhum. e que somos todos da mesma fonte, por isso somos um, né, na essência. Então, essas são coisas muito importantes. E, assim, para mim, foi a principal coisa saber que o nosso pensamento cria a nossa realidade. Que o nosso pensamento, ele é uma energia criativa, né? Junto com o sentimento, que é a parte magnética. Então, tudo isso são coisas que eu, quando era mais jovem, não tinha consciência, não tinha conhecimento. Isso é uma das grandes revelações desse livro. Para mim, uma das grandes revelações desse livro. Quer dizer, Foi eu, a com o meu maior. pensamento e a minha emoção, cria a minha vida, né? Cria o meu futuro, cria o que eu sonho, etc. Faz se Então, manifestar. eu andei refletindo disso, e assim, eu acho que cada um tem um ponto de vista sobre as coisas, né? Do mundo, da vida. E, na verdade, eu entendo que o que isso também quer nos mostrar é que nós vivemos numa ilusão, né? Quando a gente vive no ego, a gente vive nessa ilusão. Por quê? Porque a nossa mente faz a projeção do que a gente acredita, da crença que você tem. Então, se você acha que tudo é difícil, que tudo é feio, que tudo é violento, é isso que você vai vivenciar, porque é isso que a tua mente projeta no mundo. E é isso que você vivencia. Ao passo que se você conter o seu ego, equilibrar o seu ego e saber que tem algo mais elevado, um mundo maior, que seria a consciência divina, e que ela começa a reger seu mundo, por isso que numa parte das cartas ele fala que você é tirado de um bairro pobre de acordo com a consciência que você está. Porque você passa a projetar no seu mundo um mundo harmonioso, porque ele é regido pela consciência divina. Porque tudo, eu acredito que tudo nesse mundo é projeção da nossa própria mente. Que a matéria, na verdade, não existe. Nós projetamos o que vai acontecendo na nossa vida, de acordo com o que temos no inconsciente, no consciente, que é o que vai se manifestando. É tão maravilhoso, Margarete, que ele diz que você pode alterar a substância atômica, né? Portanto, é o que ele chama de milagres, né? Que a humanidade entende como milagre. Nada mais é do que uma consciência tão forte que muda a composição atômica daquela substância para outra. Ela tem conhecimento dos elementos e consegue fazer a alteração. Muito. Isabel, fala, Isabel. Ai, caladinha. Ai, Continuamos então? vamos. As nossas reuniões estão com conteúdos profundos, né? Temos avançado, acho que a gente tem falado muito, né? E aprendido bastante, né? Acredito eu. Eu estou aprendendo muito, né? Nessas reuniões Eu também. e a gente está, enfim, nós estamos nos preparando aí para uma missão muito legal, né? Mentes bem fortes, né? Vamos continuar? Vamos? Faltam poucos parágrafos para terminar essa carta. Ó, Talvez. Talvez. Vamos. Olha, o eterno não tem pressa. Nós somos É, eternos, então. não tem pressa. E qual foi o dia aí, Sérgio, que a gente começou a Solange leu só um parágrafo e ó, acabou. Ui. O Teve Sérgio não Mas tem o bom é pressa. isso. Foi só um O parágrafo. bom é isso. Essa dinâmica fica muito legal, fica diferente. Mas é sempre importante que a gente mantenha como centro o estudo das cartas de Sempre, Cristo. é perder isso não. Isso.
É, mas Não pode sair daí, não pode desviar desse é, não estado. pode viajar. e- Continuando. Portanto, livrei a minha mente de todos os sentimentos e pensamentos humanos e soube que eu era um canal perfeito do Pai amoroso e que a sua vontade perfeita seria cumprida na pessoa que precisasse de cura. Mas tome nota disso. Eu também soube que o que quer que fosse e na consciência da pessoa tivesse levado à sua invalidez, mutilação ou doença, tinha sido apagado de seu corpo naquele momento. A questão era: a consciência habitual da pessoa faria voltar os males divinamente apagados de seu corpo? Por isso, eu dizia à pessoa que havia sido curada: vá e não volte a pecar. Só uma coisinha, Sérgio. Olha que maravilhoso isso, ó. O que quer que fosse que na consciência da pessoa, ele está dizendo que o que estava na consciência daquela pessoa, né, que era inválida, ou havia sido mutilada, ou estava doente, tinha sido ocasionado pela própria consciência dela, né? Mais Isso. uma vez ele reforçando a questão que tudo está na consciência e tudo está na mente, né? É, E aí ele diz: tinha sido apagado do seu corpo naquele momento. Ou seja, quando ele manifestou, né? Manifestou a, o pai ali e aquela pessoa foi curada, ele disse que aquela consciência negativa lá, que tinha criado a debilidade, havia sido apagada do corpo da pessoa naquele momento. Mas, se ele voltasse a pensar naquele problema de novo, naquela questão, né? Ia dar problema. Então, por isso ele dizia, vai, não peques, não volte a pecar. Pecar, né? Aí é o quê? É usar a consciência de forma egóica, Ou né? continuar agindo da mesma maneira que ele agiu, que levou ele a ter aquele problema. Interessante, né? Mas o duro era compreender isso há 2000 anos atrás. Pois é. Hoje já não é fácil. Imagina há Ele 2000 anos disse que não atrás. entenderam, né? Ele disse que eles não entenderam. Nenhum entendeu. Mas foi por isso que ele falava, Roberto, vai e não peques mais. O Era o mais pecado nada simples, né? mais é do que o sentimento e o pensamento negativo do ego. Você manter esse. Ele não podia falar isso, porque o pessoal não entendia. Então ele falava, vá e não peques mais. O pecado ele sabia o que que era. Então ele Então, utilizou mas essa não era forma, né? Exatamente. pecado, não era pecado, era o mal que ele tinha feito que estava trazendo ele para aquela situação. Eu consegui entender isso quando eu não vou falar de novo o episódio lá da minha meditação que eu perguntei por que eu estava passando o problema do meu quadril lá, Mas né? pode falar, Vladimir, por favor, Não, porque tem não, gente assistindo a live aqui pela primeira vez. Hoje nós temos uma convidada iniciante. Cadê? Ah, ela já foi, já saiu? acho que Poxa já. vida. Então, mas eu vou falar. Tá, Assim, fala só. eu tive o problema do meu quadril, tive que colocar uma prótese no quadril, e quando eu estava me recuperando, eu pensei, pô, por que eu passei por isso? Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz que eu estou passando por isso? Sem ter a menor consciência nem da pergunta que eu estava falando. Mas, por causa do ensinamento de Cristo, eu fiz essa questão. Numa meditação, colocando a expectativa de ter a resposta. E aí eu vi o que me aconteceu. Eu vi o que aconteceu comigo, o que eu fiz que provocou aquele problema que eu tinha no quadril. Eu, numa vida anterior, não sei qual vida, também, né? Mas eu me vi chutando o quadril de uma criança. Não era sem querer, era por querer para poder tornar ela uma pessoa inválida naquela invasão que eu estava fazendo. Era um inimigo que era uma pessoa a menos que ia ficar para confrontar mais tarde na minha. Era uma forma de eu combater. E eu, quando fiz isso, quando eu olhei para a criança olhou para mim, era minha neta. E aí, quando parei a minha meditação e comecei a achar que o problema, a colheita que eu estava fazendo, era a coisa mais suave do mundo.
pelo que eu tinha feito. O plantio que eu tinha feito era muito grave. Eu estava assim, e o pai tinha me abençoado com uma colheita suave, mas me mostrou o porquê. E aí, naquele momento em que eu tomei consciência do que eu tinha feito, de novo a palavra consciência, Rodrigo. Quando eu tomei consciência do que eu tinha feito, do que eu tinha provocado, eu me comprometi, eu me arrependi de fato e me comprometi a jamais fazer a mesma coisa nesta ou em qualquer outra vida para frente. Quer dizer, eu colhi uma coisa que eu tinha plantado numa outra vida e me comprometi a não plantar mais, fazer esse tipo de plantio mais. Quer dizer, foi uma bela de uma lição. E é bem interessante que quando a gente, por isso que assim, ele fala que a gente, Jesus diz que a gente aprende às vezes que a gente aprende cresce pelo sofrimento. Vai crescer se parar e pensar por que é que eu estou passando por isso? Por que essa dificuldade está acontecendo na minha vida? Né? E aí prestar atenção e ver se você perceber, tiver a graça de perceber do que foi, se você tem capacidade de perdoar o que você fez e não repetir mais esse plantio para frente. Aí você aprendeu por que é que você está passando por aquilo e vai evitar novas situações que você vai sofrer ter aquele mesmo sofrimento. Naquela vida ou em outra vida. Essa montanha você não vai precisar ter mais na sua frente, mudar da sua frente. Né? Legal. Pois bem, continuamos? Bem, continuando. Quero que você saiba e acredite de todo o coração que o meu estado de consciência, quando estive na Terra, descrito nos parágrafos acima, é o estado de consciência a que você deve aspirar com toda a sua mente e todo o seu coração. Esse parágrafo está escrito em negrito. Importante. Minhas experiências de iluminação no deserto me permitiram alcançar a consciência crística em grande medida enquanto estive na Terra. Mas você pode seguir meus passos se tiver vontade de fazê-lo, e com certeza estarei disponível para ajudá-lo em sua jornada. Você poderá sentir minha presença se for suficientemente sensível para isso. Mas, se em um primeiro momento você não sentir nada, não desanime, porque enquanto você faz o trabalho de mudar sua consciência, você pode estar absolutamente certo de que estará sintonizando com minha consciência crística e estarei a par de tudo o que estiver acontecendo com você. Saiba que o seu propósito na Terra é ascender na consciência espiritual até que você transcenda tudo aquilo de humano que atualmente o impede de avançar, até que, finalmente, você também possa controlar os elementos e se tornar um mestre. Compreenda também que, quando a consciência mundial estiver plenamente sintonizada com o Pai Consciência Criativa, todas as coisas adversas ao perfeito bem-estar do homem desaparecerão. Não haverá mais mosquitos portadores de malária, gafanhotos que acabem com suas plantações, condições climáticas extremas, infecções, vírus e tudo o mais que atualmente causa problema para os seres vivos. Você viverá sob o manto da proteção universal. Quando a sua própria consciência estiver em perfeita consonância e harmonia com o Pai amoroso, então você também será divinamente protegido e se tornará um canal de intenção criativa, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação das necessidades, lei e ordem.
O Pai amoroso estará operando em sua mente, coração, corpo e em seus assuntos. Estará operando em todos aqueles para quem você direcionar o seu poder. Final da carta 1. Uno. E mais uma vez ele fala aqui sobre a natureza do poder Pai, consciência criativa, né? Então você também será divinamente protegido e se tornará um canal de intenção criativa, crescimento, nutrição, alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação das necessidades, lei e ordem. Isso é expressar o Pai. Agora eu digo assim, por que que, por que que foi necessário Cristo trazer essas cartas, né? Usar um canal para escrever essas cartas e falar isso para nós, se isso já está dentro de nós, já deveríamos saber disso, né? Nós já sabemos disso. Só que esquecemos aí, houve um problema aí, né? E tal e tal. Interessante isso, né? O nosso ego acha que você é um ser autônomo e individual, que você não está ligado a nada. É ele que te protege e te deu a vida e acabou. É ele que formou você dentro do útero da sua mãe, ele que ajudou você a formar a sua personalidade. E, embora ele seja uma ferramenta divina, ele não tem consciência de que é uma ferramenta divina. Eu fico imaginando que é como se fosse assim, uma pessoa que está vivendo a sua vida plena, né? 50 anos de idade. Aí sofre um acidente e tem uma amnésia. Aí ela passa 20 anos numa cama de hospital, daí a 20 anos ela acorda do coma, sai da amnésia e volta à realidade, né? E aí ele vai, né? Não se lembra mais de nada, não sabe. É mais ou menos assim como eu imagino essa questão, né? Nós acordamos dessa amnésia em algum momento da vida aí, começamos a despertar, continuar a despertar, né? Interessante isso. Se você Aí veio fizer o Pai, veio o Mestre Jesus falando assim: Oxe, acorda, lembra? Pensa aí, usa a sua cabeça, Olha usa o quem seu você é, sentimento. olha quem você é, olha o que Olha para dentro e vê o que você é pode capaz de fazer. fazer. É Queria loucura. saber como que ele fez essa parte aqui. Livrei a minha mente de todos os sentimentos e pensamentos humanos. Deixou o ego dele, abandonou o ego Sim, dele. mas teoricamente é fácil dizer, né? Eu queria saber Não, como ele mas não vai esquecer que sentiu isso. ele foi lá falar com o pai. É, Isso aconteceu lá no deserto. Ele é verdade. percebeu o que Que era, ele né? viu lá. É. Por isso que a gente sempre fala aqui, né? O jeito de suplantar, de transcender o ego é se autoconhecer. É saber quando o seu ego se manifesta em você e começar a perceber as coisas que ele faz. E aí, não permitir que ele entre na direção da sua vida. E isso você só pode fazer se auto-observando, se percebendo, conhecendo de você, conhecendo a si mesmo. Porque aí você sabe, eu falei uma mentirinha. Eu falei que tinha 3 pessoas aqui, falavam, você já almoçou? Já almoçou? Aí você que não almoçou, fala, eu já almocei, obrigado. Não machucou ninguém, não feriu ninguém, não fez nada, mas você pregou uma mentirinha para você. Só você sabe que você não almoçou. Essa atenção que você presta em si mesmo, para perceber que você pegou uma mentira para as pessoas, é caminhar buscando o seu ego, percebendo o seu ego. Aí nesse caminho que a gente está, que a gente quer evitar que o ego se manifeste, você já não vai fazer essa mentirinha mais. Fala, eu ainda não almocei, mas não quero almoçar agora, ou não quero ir almoçar com vocês, ou vou fazer outra coisa em vez de almoçar. Mas não vai mentir, não é? É Orar e isso. vigiar, é. Quando você, por exemplo, o cara fecha você no trânsito, você já violenta. Não Hum. aconteceu nada. O cara só deu uma fechadinha, mas não bateu o carro. Não aconteceu nada. Você já xinga, já fala. Se antes de você xingar, você fala, eu vou xingar o cara, é o meu ego que está reagindo, não vou xingar, vou ficar quieto, vou dar um sinal para ele caminhar em paz, ele caminha em paz, eu caminho em paz. Você vai se autodescobrindo. E assim como a gente vai criando o hábito de prestar atenção nas ações que a gente faz no dia a dia, você vai perceber o seu ego. E aí,
fica mais fácil você dominar. Eu gostaria muito de conseguir fazer isso, mas eu ainda não consigo. Eu percebo, eu já percebo, eu já percebo. E muitas vezes peço perdão porque eu falo, "Pô, desculpa, né, de eu ter dado essa gritada aí, ou de ter falado isso, ou de ter. Não foi, não é bem isso que aconteceu, deixa eu mudar aqui, porque eu já estou no caminho de entender a verdade. Né? Não sou Cristo, eu só estou buscando ainda o caminho Cristo, só isso. Eu Mas acho a gente vai legal, criando o hábito, né, de reclamar, de alguém De dar uma julgar, chance já, né? É, de reagir, né? Troca É pelo hábito difícil de mudar, é. reagir. reclamar e julgar são horríveis mesmo. E o que eu acho bom é que Cristo, aqui no final da carta, ele diz assim: se você quiser seguir o meu caminho, né, a minha jornada, você é bem-vindo para isso. E ele diz assim: se no primeiro momento você não sentir nada, ficar desanimado, né, ficar descabisbaixo, não rolar, fica tranquilo, continua, não desanima, né, porque eu vou estar te ajudando, né. E aí eu lembro que, olha só. Depois que Jesus saiu do deserto, ele tinha tido a experiência mais fantástica da vida dele, que foi a experiência de iluminação. Depois que ele saiu do deserto, ele teve três situações em que o ego o testou, né? Vamos dizer assim, que o ego dele quis se manifestar. Então isso mostra que nós, né? Se ele passou por isso e ele venceu, né? E ele conseguiu, nós também podemos. Né? É só seguir o plano, as estratégias que ele está dando nas cartas, né? Dispondo aí. Por isso que é possível a gente chegar à maestria, né? E tem uma parte nas cartas, eu não sei falar qual, mas até eu prestei atenção nisso naquela parte que é colocada no Estudos Todos os Dias, que ele fala que a iluminação ela pode vir de uma vez, como foi a dele, né? Como ela pode vir com flashes, né? E que o caminho é fazer o caminho das cartas de Cristo. Então, ele deixa claro que a nossa iluminação ela não precisa ser uma coisa assim, ai, me iluminei, transcendente. Na sequência de você pôr em prática os ensinamentos das cartas, você se ilumina. Você acaba boa, chegando. Margarete, boa. Eu só não sei que Eu parte acho da que, eu Na acho que está na carta introdução, 8, Margarete. Eu mas li eu acho sobre que isso. acho que Eu na sei sobre introdução isso. também ele fala, né, que a iluminação pode vir num zap de é, cheio, você vai recebendo raios, intuições, vai aprendendo, vai entender um parágrafo que ele colocou no livro com maior profundidade, né? E percebendo que aquilo muda a sua vida a partir daquele conhecimento. Muita gente fica rezando e esperando ficar 6 semanas dentro do quarto recebendo instrução do pai. Não é. Isso foi eu, o Jesus, que era predestinado para isso, que foi iluminado pela graça, né? A gente vai sendo iluminado quando a gente toma consciência ou entende um conceito que ele traz nas cartas de Cristo. Iluminou um tiquinho, mas já iluminou, já abriu um portal para você crescer. quando a gente Olha, toma consciência que o outro é igual a mim, que a gente quer a Exato. maior ensinamento dele, né? Fazer para o outro o que queremos para nós. olha, a iluminação de Jesus, ela não foi instantânea, né? Ela ocorreu em 6 semanas, né? 6 semanas. 6 semanas. Isso eu quis dizer assim, porque seis Não, semanas é sim, eu entendi, entendi. Então, eu sou atrevido em dizer que se qualquer ser humano quisesse ter uma elevação, né? Assim, um pouco parecida com a de Jesus, era só pegar as cartas, se isolar e ler essas cartas todos os dias e meditar. Se isolar mesmo. Porque Jesus estava isolado, estava desconectado, né? Então, eu acredito que a evolução seria mais rápida. Nós demoramos porque nós dividimos a nossa mente com as coisas nossas, do dia a dia, nossas preocupações. Por isso que a gente não evolui rápido. É porque é de forma lenta mesmo, vai ser lento.
Porque Mas nós ele, estamos fazendo isso de forma lenta. mas ele diz também que a gente deve fazer isso de forma natural. A gente não Sim. deve forçar essa busca por desenvolver espiritualmente, ficar mais iluminado. É, e naturalmente, a gente ia aprendendo, sedimentando o conhecimento, praticando o ensinamento recebido, né? Seguindo as leis da existência, entendendo as leis da existência, entendendo aquelas características da consciência universal, né? E aí vivendo com a pessoa que está na rua, vivendo com a tua mulher, vivendo com o seu filho, vivendo com o seu vizinho, vivendo com o cachorro do vizinho que não para de latir, essas coisas, né? A gente tem que ir absorvendo isso, sabendo que tem que entender, e, e aí vem, a gente Mas vai eu caminhando. reconheço que a experiência do dia a dia também nos ajuda, né, a Certo? evoluir. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. São A os experiência da vida principalmente quando você para e pensa, né? Fala, puxa, eu deixei meu ego agir aqui, olha, eu ofendi o cara, ou eu nem olhei para a cara do fulano. Essas Cristo até diz, coisas. né? Cristo até diz, É, né, você precisa, como é que é aquela frase lá, Roberto? Você precisa ser testado, como é que é? Seja, eu não lembro agora qual é a expressão que ele diz, mas diz, busque, né? Busque ser testado, né? Para você ter a sua experiência e ter, né, sua é, evolução. que é a história que eu contei agora há pouco da minha meditação que me trouxe, mostrou por que eu estava passando por aquilo, né? Tentação, fala, É, tentação. Busque a é isso tentação. aí. Do É, jeito de ser então, tentação. é isso. Bom, eu vou saindo, pessoal. Muito obrigado, viu, achei que a noite hoje foi excelente, foi muito bom. Gratidão a Foi todos muito aí, bom. até amanhã, se Obrigada, Deus quiser. Vladimir. Até Boa amanhã. noite. Amanhã começamos carta 2, então. Boa noite. Ok. Legal. Podemos começar amanhã em carta 2, né, Roberto? É melhor. É. Né? Hoje também já está dando 1 hora de reunião, né? Já deu É. mais de 1 hora, né? 1 hora e 15. Só para deixar um esclarecimento para Margarete. Margarete, esse assunto que você citou agora da iluminação, Sim. ele está escrito no texto complementar 1, primeiro texto, nas páginas 16 e 17. É exatamente o assunto que você estava comentando. Tá? Sim. Era Obrigada. isso. Obrigada, Nada. Silvia. Eu até achei que fosse alguma parte das cartas. É no texto 1. Então vamos Sim. deixar 2 para amanhã, Roberto? Vamos? Melhor. É. Amanhã, 8 horas, estamos de volta. Amanhã estaremos de volta, então. Ana Lúcia, Boa noite, pessoal. Boa noite a Obrigada. todos. Boa noite a bom todos. descanso. Boa noite. Bom, tudo de bom, tudo Boa de bom. noite, pessoal. Boa noite. Gratidão. Boa noite. Boa. Não estava aparecendo, mas estava aqui atento, viu? Ótimo, tchau. Aproveitando tudo. Boa Tchau. Até noite. amanhã. Bom descanso a Boa noite. todos.